você. Mas eu apresento o Senhor a cada um de nós nesta noite, Senhor, porque a semente será lançada e a terra precisa estar preparada para receber. Senhor, abre os nossos olhos espirituais nessa noite. Vai tirando, Senhor, agora todo o tampão do ouvido. Vai tirando, Senhor, agora todo o comichão. Que nós venhamos, Senhor, receber a Tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, ser cheios daquilo que vem do alto. Porque eu creio, Pai, que nenhuma palavra será vazia. E eu creio, meu Deus, que nada daquilo que for dito sobre este lugar nós desperdiçaremos. Porque nós entraremos, Senhor, na Tua brecha e na Tua posição agora, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Amém! Peço que os irmãos hoje tenham um pouquinho de paciência comigo, como podem ver a voz, não está ajudando, mas Deus é bom. Aleluia! Em nome de Jesus, a mensagem será entregue. Amém! Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 34. Todos conseguem me ouvir? Glória a Deus! Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 34. Todos acharam? Amém! Gente, dizer que eu não ria da irmã, em nome de Jesus. Misericórdia. Aleluia. Que diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Vou repetir. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Somente esse versículo pode ser citado. Aleluia. Quando a pastora me disse que eu iria ministrar neste culto, eu mandei para ela amém. Mas tudo está do outro lado, né? E eu perguntei ao Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer que eu transmita para a tua igreja? Porque eu não aceito falar nada que não seja do Senhor. Aleluia! E Deus falou para mim, Jesus falou para mim, fala do meu sangue. E eu falei, amém. Culto de ceia, vou ministrar sobre o sangue. E Jesus falou, mas não é da maneira que você quer ministrar. Fala como eu me revelei a ti através do meu sangue. Aleluia! E o Senhor, durante o culto, Ele foi ministrando algumas coisas no meu coração. E ali sentada, Deus estava dizendo para mim: fique atenta, porque eu estou me revelando para a igreja de várias formas diferentes. Quem está aqui atento desde o início do culto, viu que Deus, como Filho, se apresentou como pão vivo que desce do céu. Aleluia. E em seguida, Deus se apresentou como Pai, aleluia, na figura de Pai, como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Porque aquilo que você pensa que está te faltando, Deus está te provendo nessa noite. Aleluia. E em seguida, Deus se apresentou, aleluia, como um Deus de estratégia, como um Deus de guerra, um Deus que Ele mostra para você como guerrear e como Ele é vitorioso em todas as batalhas. Aleluia. Então nessa noite a gente precisa estar atento, não só nessa noite, mas em todos os cultos. A gente precisa estar atento ao como Deus quer se revelar a nós. O que Deus quer dizer a nós? Deus aqui nessa noite, Ele se apresentou como um
pastor Ricardo para me ajudar nessa mensagem. Porque sozinha eu não vou conseguir. A minha voz não está permitindo, pastor. Em nome de Jesus, pastor, me ajude. Se não for assim, eu não quero. Aleluia. Glória a Deus. E Deus foi ministrando ao meu coração, eu anotei algumas coisas acerca do sangue. Alguém aqui sabe me dizer quem derramou o primeiro sangue na terra? Aleluia. Glória a Deus. O próprio Deus derramou o primeiro sangue na terra. Em Gênesis, a gente se depara com uma situação a qual Adão e Eva ali já haviam cometido o pecado, já haviam cometido a desobediência, e ali eles perceberam que estavam nus. E Deus, quando procura ali um diálogo com Adão ali começa a culpar Eva, todos conhecem a história, mas Deus, ele mata um cordeiro, e da pele do cordeiro ele entrega ali como forma de vestes, para que eles pudessem se cobrir, para que eles não sentissem vergonha um do outro e nem vergonha do próprio Deus. Só que tem um contexto antes, a qual ali acontece também um derramamento de sangue. Aleluia. E nesse contexto também com Adão, Deus ali faz Adão ter um sono profundo, que a gente romantiza essa parte, porque ali Deus tira a vida de Adão, para que ele pudesse dar vida a Eva. Muitos pensam que Adão somente dormiu, só que na Bíblia, quando fala em dormir, Deus está falando que ele estava morto. Então Deus deu a vida a Adão, e Deus tirou a vida de Adão para poder ali formar Eva através da costela. E é uma lógica simples. Se a gente vê um médico operando uma cirurgia, se ele faz ali uma incisão, ele corta ali alguma parte do ser humano, o que acontece? Sangue. Então, para gerar vida, primeiro teve que haver uma morte. E que para Deus pudesse criar Eva, primeiro ali teria que sair sangue de Adão. Meu Deus. Aleluia. Então, dentro desse contexto, Deus ministrou exatamente assim ao meu coração, que através da figura de Adão, a gente consegue enxergar o que Cristo fez. Aleluia. Por quê? Porque para a gente ter vida, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, foi necessário Jesus morrer. Foi necessário o sangue de Cristo ter sido derramado. Mas como que o sangue de Cristo foi derramado? A gente acabou de ler. Através de uma lança. O sangue de Cristo ali jorrou juntamente com água. Então foi através disso, através desse momento, que a gente passou a ter vida. Aleluia. E um pouco mais para frente a gente vê ali a história onde mostra o pecado. E por que Deus ali matou um cordeiro? Para cobrir a nudez de Adão e Eva. Porque Deus não simplesmente tirou a vida dos dois e fez um outro Adão e uma outra Eva. Olha aí. Porque o que Deus faz é perfeito. Glória a Deus. E a criação de Deus, Deus não desperdiça. Meu Deus. Deus não iria simplesmente jogar fora
Porque isso é coisa do ser humano fazer. Porque para nós, ser humano, aquilo que não presta mais, a tendência é jogar fora. Ou deixar de lado. Isso aqui não me presta, não me serve. Não quero. Mas Deus ainda deu uma oportunidade. E perceba que Deus, Ele não encobriu o pecado, Ele cobriu. Porque através da pele do cordeiro, aleluia, os dois puderam caminhar com vida, aleluia. E exatamente o que Cristo fez por nós, através do corpo dele e através do sangue dele, é que Deus não nos consome. É através do sangue e do corpo de Cristo que nós temos vida. Por quê? Deus não enxerga em nós somente o nosso pecado. Através do sangue e do corpo de Cristo, Deus olha para a gente como se Ele estivesse vendo o próprio sangue derramado em nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. E aqui continuando. Quando chega ali Caim e Abel, acontece um mártir entre irmãos. Um derrama o sangue do outro. Então ali já não foi mais alguém derramando o sangue de um animal. Foi alguém derramando o sangue do seu próprio semelhante. Meu Deus. E aqui começa ali o povo, a linhagem humana, cada vez mais se corromper. Porque o pecado já estava impregnado. E o povo foi caminhando, foi passando gerações com esse pecado impregnado. E ali começa um querer matar o outro. Só que aí chega um momento a qual Deus estabelece uma lei. Ele chama o pastor Moisés. E é interessante porque quando eu vi isso aqui, eu li umas 10 vezes, porque eu não estava acreditando que era isso que estava escrito. E a lei que Deus estabeleceu para o homem foi a pena de morte. Então a pena de morte é bíblico. O próprio Deus estabeleceu. Mas por quê que Deus estabeleceu a pena de morte? Deus não se agrada em ver um matando o outro. O agrado de Deus é ver a gente vivo, bem, com comunhão. Então por que Deus estabeleceu a pena de morte? Aleluia. Porque o que Deus queria era proteger a criação dele. Aleluia. Porque nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então Deus jamais ia querer ver alguém ferindo a imagem e semelhança dele. Aleluia. Então Deus não queria ali introduzir o ódio no coração do outro. Matou, merece morrer. Não era isso. Deus estava ali colocando ordem nas coisas. Porque tem coisas que a gente não faz através do medo. Se eu fizer, se eu causar o mal ao meu irmão, eu vou sofrer alguma consequência. E nesse caso aqui era pena de morte. Alguém ali iria julgar a causa, juntamente com a congregação, e o culpado sofreria pena de morte. Mas aquele que matasse alguém de uma maneira sem intenção, por acidente, ele teria que ficar afastado do povo, até que o sumo sacerdote morresse, para que ali o povo julgasse a causa dele e ele voltasse a
comer livremente. Aleluia. E quem era o sumo sacerdote? Enviado do céu, que morreu para que nós pudéssemos caminhar livremente. Aleluia. Então é sobre isso. Toda a Bíblia tem um apontamento para a figura de Cristo. Tudo que a gente lê nas Escrituras tem um apontamento para a figura de Cristo, por tudo que Cristo fez por nós. Aleluia. E aqui em Hebreus, me ajuda aqui, pastor. Hebreus 9, 22. Aleluia! Hebreus 9, 22. Está escrito assim: sem derramamento do sangue não há remissão de pecados. Aleluia. Então, olhe para o povo poder entender o que Deus queria lhe organizar, era necessário o derramamento de sangue. Porque sem isso é impossível a remissão de pecados. É por isso que Deus estabeleceu a entrega de animais como oferta de sacrifício, para que o povo fosse perdoado pelos seus pecados. Só que chegou um momento tão tenebroso, a qual o povo estava pecando tanto, que animal já não era mais suficiente. E é por isso que Jesus veio. Olha aí! Para que Ele próprio se entregasse pelos nossos pecados. Porque animal já não estava dando mais. Era uma vez por ano que era preparado ali o altar. O cordeiro perfeito, era ali morto. Derramava-se o sangue do cordeiro. Fazia-se ali toda a liturgia da preparação para que pudesse o sacerdote, através de Deus, perdoar o pecado do povo. E era partido ali o cordeiro. Depois disso havia-se um banquete. Uma parte ficava para o sacerdote, a gordura e o sangue pertencia a Deus, e o restante era para a família que foi ali levar o cordeiro. Mas através dessa liturgia, Deus perdoava o povo do pecado. Imagina se a gente tivesse uma oportunidade por ano para que Deus perdoasse os nossos pecados. Meu Deus! Se muitos de nós não conseguimos ficar firmes durante um mês, porque a ceia é uma vez por mês, imagina esperar o ano inteiro e esperar uma multidão de gente ali com o cordeiro na mão para ser sacrificado, e você esperar a tua vez, esperar ali o sacerdote preparar o altar. E altar é lugar de entrega. Glória a Deus. Então isso é mais profundo do que a gente imagina. O povo não ia ali simplesmente para que fosse perdoado os pecados. O povo ia ali para se entregar verdadeiramente. Aleluia! Por que você acha que o casamento é feito através de um altar? Por quê? Que tem que ser na frente de um altar, o casamento. Tem que ser perante o altar. Aleluia. Porque o altar era preparado para que fosse colocado o cordeiro. E o cordeiro ali ser morto, para derramar-se o sangue e ali perdoar o pecado do povo. Então, havia ali uma morte, um sacrifício no altar. E o que o casamento tem a ver? Aleluia. Por que o altar? Aleluia. Quando a gente está indo para o casamento,
ali o noivo e a noiva, eles estão caminhando ali diante do altar, se preparando para a morte. Aleluia. A gente precisa, como eu já disse, a gente precisa parar de romantizar tudo. A gente precisa entender a lei de Deus. Agora, mas não pensa que isso é uma coisa ruim. Porque tá indo pra morte, tô casando, vou morrer. Não é isso. Aleluia. A morte que acontece no momento do casamento é a morte da individualidade. Aleluia. Porque perante o altar do Senhor, cada um ali, o noivo e a noiva, eles estão matando a individualidade. E agora passa a ser dois seres caminhando junto como um só corpo. Aleluia. Então matou-se a individualidade e são dois caminhando como um. E é por isso que é necessário casamento na igreja. E não só no cartório. Quem aqui falta casar na igreja? Aleluia. Estou se preparando aí. O meu já está marcado, gente. Aleluia. A gente é casado só no civil. Mas é necessário. Por quê? Porque tem coisas da vida que a gente precisa entregar exclusivamente no altar. Porque perante a lei dos homens, a gente é casado, a gente está casado no papel. Deus abençoou. Mas tem algumas individualidades que a gente precisa matar. Que a gente precisa entregar no altar do Senhor. Aleluia. Então Deus tem que ser o centro de tudo. Aleluia. Você não pode simplesmente caminhar tudo certinho na lei do homem e esquecer a lei de Deus. A lei de Deus é o principal. Então tudo conforme o Senhor ordena você fazer, faça. Se Deus está mandando você se abster de alguma coisa para que a glória dele encha a tua vida, faça. E faça com pressa. Faça para ontem. Não espere Deus te apertar para você fazer. Foi dito aqui nessa noite. Não espere Deus se apresentar de uma maneira que você tenha medo. Aleluia. Então aqui. Glória a Deus. No caminhar dessa mensagem, Deus me mostrou acerca do homicida, como que Deus lidava. E isso também para nos alertar que a gente não pode carregar conosco um sentimento de fúria a ponto da gente querer ver a morte do outro. Aleluia. E infelizmente isso acontece muito dentro das igrejas. É absurdo a maneira qual um odeia tanto o outro e no culto de ceia pega na ceia, pega no corpo, no sangue de Cristo, como se nada estivesse acontecendo. Estão tomando para sua própria condenação, e isso é muito sério. Então é por isso que Deus estabelece as leis, para que a gente tenha vida, para que a gente caminhe em direção à porta, e a porta é estreita. Aleluia. O povo é que acha que a porta é larga, que tudo entra, tudo pode. Não é assim. A porta continua sendo a mesma e continua sendo estreita. Aleluia. E aqui Deus começa a mostrar pra gente como que é estabelecido
a Páscoa, o sentido, o porquê. Aleluia. Ali quando Deus livra o povo da mão dos egípcios, ali o povo comemora. O povo prepara ali banquetes, mata-se o cordeiro e eles chamam as famílias que não têm tantas condições para participarem do banquete junto. E eles se reúnem em volta de uma mesa. Aleluia. E quando Deus ministrou no meu coração, nessa parte específica, Deus me fez lembrar da minha trajetória. Aleluia. E foi nesse momento que Deus se revelou para mim do que Ele queria ministrar. O porquê que Ele se revelou a mim através do sangue. Por que Deus queria falar isso? Por que Deus queria que eu subisse aqui para falar isso? Aleluia. E Deus me fez caminhar pela minha trajetória. E ali chegou um momento na minha vida a qual eu passei por um leito. Aleluia. E o Ricardo está aqui de prova. Foi um momento extremamente difícil. Foi um momento que, se não fosse Deus, exclusivamente, eu não estaria aqui. Aleluia. Foi um momento a qual eu tive ali uma gravidez tubária. Para quem não sabe, é quando o neném é gerado na trompa. E a trompa se rompeu. E eu tive hemorragia interna. Só que eu estava sentindo fortes dores já desde a manhã. E eu fui para um círculo de oração, sentindo dores. A barriga já inchada. Eu já sentindo dores, mas eu fui. E para você ver a importância que tem a pessoa ter a vida no altar. Por quê? Porque eu estava com dores, eu não sabia que eu já estava tendo hemorragia interna, eu não sabia que a trompa tinha se rompido, eu não sabia, eu sabia que eu estava sentindo dor. E o que vieram fazer comigo? Vieram expulsar um demônio. Disseram que eu estava endemoniado. Colocaram a mão. Eu acho que não estava para orar. Mas colocaram a mão, dizendo que eu estava endemoniado. E ali a minha irmã, tomada na autoridade de Deus, me tirou do segundo altar. A minha irmã é uma bênção. Orem por ela, gente, em nome de Jesus. Ela é uma bênção. E ela, é verdade. E ela me tirou do altar. E ela começou ali a repreender o espírito da morte. Olha aí, Jesus. E ali tinha gente, pastora, agradecendo por eu estar naquela situação. Olha você ver, olha que confusão. Uma expulsando o demônio, a outra agradecendo por eu estar ali morrendo. Por quê? Diz ela que estava orando para que Deus enviasse ali algum enfermo para ser curado. Passei por isso. Agora eu me digo. Não passei por isso. E eu saí dali, liguei para o Ricardo, fui até a minha mãe, busquei o Davi e fui para casa. E quando eu ali com dor, eu ia no banheiro e voltava, eu não sabia que dor era aquela. E eu fui deitar, falei para ele, eu vou deitar. E ele ficou ali vendo algumas coisas no computador. E eu fui deitar. E quando chegou de madrugada, eu tive uma forte dor. Uma dor absurda. Que eu não conseguia respirar, eu não conseguia me mexer. Eu sentia frio, eu sentia calor. E eu mal conseguia chamar ele.
E ele falou, não tem como, vamos para o hospital. Ele ligou para o meu pai, e meu pai de madrugada, 3, 4 horas da manhã, né? Foi lá para me socorrer, a Jéssica ficou lá com as crianças e a gente foi. Eu não consegui lidar. E quando a gente chegou no hospital, veio um segurança, entregando uma cadeira de rodas, e logo ali na entrada eu desmaiei. Esse foi o meu primeiro desmaio, eu não lembro. O pastor fala que eu fiquei dura na cadeira. Parecia que eu já tinha morrido ali. E ali eles começaram a se apressar, sobe ela logo. Né? Sobe ela logo. E ali me levaram e tal. E começaram a fazer uns exames. Aí a médica falou, olha, você está tendo sinais de aborto, só que você não está sangrando. Então a gente precisa fazer exames para saber o que está acontecendo. E ali elas foram tentar fazer exame, só que eu não consegui, ela precisava colher urina, precisava colher sangue, só que eu não conseguia urinar, as minhas veias já não estavam mais funcionando, então elas não conseguiam tirar sangue de mim. E tentaram até a veia dos pés, mas também não estava dando jeito. E quando ela abriu assim os meus olhos, eu ouvi ela falando, uma falando com a outra, o brilho do olho dela já está indo embora. Corre para a sala de cirurgia. E ali a médica chamou o Ricardo e preparou ele para a minha morte. Ela já deu a notícia. Ela falou, olha, a situação é grave, a cirurgia é gravíssima, é de alto risco, então eu não posso garantir a vida dela para o senhor. A gente vai fazer o máximo que a gente puder. E ali o pastor começou a clamar a Deus. Mandou mensagem para algumas pessoas para poder ajudar na oração. E eu lembro que quando eu estava ali deitada na maca, na sala de cirurgia, eu senti um frio absurdo, um frio muito frio. Só que daqui a pouco eu não senti mais nada. A última coisa que eu ouvi foi o anestesista dizendo, traz a máquina de intubação. E ali eu senti perante Deus, é com muito temor que eu falo isso no altar do Senhor, eu senti uma presença tão grande naquele quarto, naquela sala de cirurgia, e ali eu passei a perder o medo da morte. Naquele momento eu não tinha mais medo da morte. E eu, em pensamento, que eu já não conseguia mais falar, em pensamento eu falei, Senhor, se a minha alma for contigo, que essa seja a minha hora. E eu apaguei. E eu não sei quanto tempo depois, eu nem sei quanto tempo demorou a cirurgia, eu acordei no pós-operatório e ali sentindo muitas dores, e o enfermeiro teve que aplicar morfina, porque a dor era insuportável, parecia a dor que eu tinha entrado no hospital. E daqui a pouco ele recebe uma ligação da direção do hospital. A direção do hospital estava repreendendo ali os médicos e os enfermeiros que me operaram pela maneira que eles fizeram. Porque eles colocaram 2 catéteres, aqui, um era para medicação e o outro era para eles poderem tirar o sangue de mim, porque as veias não estavam funcionando. E é contra a política do hospital fazer esse procedimento. E a enfermeira ficou extremamente nervosa, Kate. Eu escutei ela falando assim, mas eu ia deixar a moça morrer. Era a enfermeira-chefe. Como que a gente ia explicar isso para o marido dela que estava fora esperando? Aí o enfermeiro percebeu que eu estava ali acordada ouvindo, ele foi tirar ela, porque ela estava nervosa mesmo. Ele tirou ela de lá. Ele falou, fala baixo. Porque eu não podia ficar agitada. E a minha médica foi até o Ricardo, falou que a cirurgia tinha ocorrido e que eu ia ficar umas 3 horas na UTI. E
e me levaram. E ela veio me explicar o que tinha acontecido comigo. Infelizmente não deu para salvar o bebê, ele já estava morto dentro de mim, envolvido no sangue, porque eu estava com hemorragia interna. E ela me explicou tudo isso e me levou para UTI. Ela falou que eu ia ficar umas 3 horas em observação. Eu fiquei quase 3 dias. E sem comunicação nenhuma. Não deixavam o Ricardo subir para me ver. Não me davam contato nenhum dele. Não deixavam ele entregar o celular para mim, para eu poder ter contato. E eu fiquei lá quase 3 dias incomunicável. E ali, durante a operação, como eu tive hemorragia, quando abre, né, aquele sangue todo jorra. E eu tive, através desse catéter, eu tive que receber 2 bolsas de transfusão de sangue. E quando eu estava na UTI, esse foi o momento a qual o Senhor se apresentou a mim. E Ele disse para mim: você não estava pedindo de mim um sobrenatural? Então aqui fica um alerta para a igreja. Cuidado com o que você pede para Deus. Aleluia. Porque eu pedi isso para Deus, pastor. Eu estava: Deus, eu quero que Deus sobrenatural. Deus, eu quero algo novo. Só que eu nem sabia o que era o sobrenatural de Deus. E eu estava pedindo. Aleluia. E Deus falou para mim: você não queria viver um sobrenatural? Eu poderia sim ter te recolhido, porque eu sou o dono da vida. Mas foi escolha minha que você estivesse viva. Você recebeu 2 bolsas de sangue para continuar vivo, mas o meu sangue é o que te dá vida dia após dia. Foi isso que Deus disse para mim naquela UTI. E aí eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, me perdoa por toda a oração que eu fiz sem saber o que eu estava pedindo. Mas essa foi a maneira de Deus se apresentar para mim. No leito. Ali eu senti o frio da morte. A medicina era contra o procedimento que foi aplicado em mim, pastor. E mesmo assim quiseram. Porque o médico dos médicos é que estava lá. Ele que tomou a frente de tudo. Mas foi necessário um derramamento de sangue. Porque aborto é derramamento de sangue. Aborto é uma criança ali que está sendo morta. Então, para eu ter vida hoje, foi necessário um derramamento de sangue. E a partir dali eu falei para Deus: Senhor, eu nunca mais vou ficar em 2 pensamentos na tua presença. Eu não posso mais. Não tem mais tempo para isso. E ali, quando foi para eu ter alta da UTI para ir para o quarto, o enfermeiro-chefe veio tirar os catéteres, veio me preparar ali para poder ir para o quarto. E é interessante porque a UTI do hospital que eu estava ficava no 3º andar. E o quarto, para poder ter alta da UTI, ficava no 4º andar. A enfermeira ali, tirando o catéter, ele olha para mim e fala: para subir, primeiro é necessário descer, né? Eu olhei para ele, eu falei: eu não acredito que o senhor está falando isso comigo. Eu olhei para aquele homem, eu falei: a única coisa que saiu da minha boca foi amém. E ele olhou para mim e ainda disse: glorifica mesmo. Médico, o enfermeiro foi ali
Depois de sair da UTI, eu ainda tive que orar por uma moça. Ela estava ali tratando dos rins. Eu tinha acabado de perder um filho. Eu tinha acabado de passar por uma cirurgia perigosíssima. Eu tinha acabado de passar pela UTI. Eu estava ali ainda sentindo fortes dores. Eu não podia nem me mexer direito. E eu tive que orar pela mulher. Eu tive ali que entregar uma palavra para a mulher. Adriana é o nome dela, nunca esqueço. Eu tive que orar por ela e entregar uma palavra do Senhor para ela. E ela olhou para mim, a única coisa que ela fez foi chorar. E aí eu comecei a chorar junto com ela. Porque era um tratar com ela, mas era comigo também. Porque Deus estava ministrando ao meu coração naquele momento. Filha, o que seria de você se não fosse eu na tua vida? Se eu tivesse tirado o fôlego de vida de você, o que seria dessa alma? Ia ter que esperar outro vir? Para que eu te chamei? Por que você tinha tanto medo da morte? Porque eu tinha medo da morte. Eu perturbava o Ricardo falando, eu tô sentindo que eu vou morrer. Do nada. Eu começava a chorar desesperado com medo da morte. E ao mesmo tempo eu ficava, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. E eu tinha medo da morte. Foi necessário eu passar por quase morrer, para que eu entendesse que se eu sirvo a Cristo, não tem sentido eu ter medo da morte. Porque a palavra de Deus diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se a gente vive em Cristo, o morrer é lucro, porque a gente já vai para os braços dele. Aleluia. E ali, Deus me fez entender que eu preciso estar entregue nas mãos dele totalmente e plenamente, dia após dia. Eu não tenho que ter medo. Eu não posso mais paralisar o meu ministério por medo. Porque maior é o que me chamou. E nessa noite receber essa palavra de Deus, maior é aquele que te chamou. O que te causa medo? O que te faz parar? O que te faz pensar 2 vezes antes de fazer algo para Deus? Se livre disso nessa noite. Aleluia. Entregue nas mãos de Deus nessa noite. Não deixe o medo parar você. Não deixe o medo fazer você ter dúvidas de quem é Deus na tua vida. Aleluia. Não espere. Porque agora eu entendi o porquê que a Kate trouxe o testemunho dela. Não espere chegar nesse extremo para você entender quem é Deus na tua vida. Aleluia. E aqui, a palavra de Deus foi ministrando no meu coração acerca da mesa, o porquê de se reunir para ir participar do banquete. Aleluia. Aleluia. Porque mesa simboliza comunhão. Se eu não tenho comunhão com você, como que eu vou sentar na tua mesa? Como que eu vou compartilhar de um banquete com você? Olha para pensar, igreja, qual é o banquete dessa noite? É o próprio corpo e sangue de Cristo. Se a gente não tem aqui plena comunhão um com o outro, de nada vale. A gente não pode sentar à volta da mesa, tocar no corpo, no sangue de Cristo, talvez até trocar o cálice um com o outro, somente para simbolizar uma comunhão, se não existir de fato. Então tenha comunhão com a igreja, tenha comunhão com Cristo, tenha comunhão com o irmão que está do seu lado.
Aleluia. Tenha plena paz no teu coração e comunhão com todos aqueles que cercam você dia após dia. Aleluia. Porque não é somente aqui na igreja. A pastora Kate ministrou isso aqui ontem no ensino. A missionária Kate falou sobre isso aqui no ensino ontem. Que a gente precisa ter comunhão não somente na igreja, em casa, no serviço, na escola, na rua, com a vizinhança. É em todo ambiente, em todo lugar. Porque não adianta você ser uma bênção aqui na igreja e fora da igreja você ser atribulado e querer participar da ceia. Não tem sentido. Aleluia. Então, a mesa representa esse momento, comunhão, união, onde todos ali estão reunidos para participar, para comer do banquete. E caminhando um pouco mais na trajetória, Deus me mostrou o porquê que eu sinto tanta comunhão nessa igreja. Por quê? Por quê? Eu pensava que era porque eu já conhecia a pastora Kate, a Dani, né? O Marcos. Eu já conhecia, a gente já congregou junto, eu achava que era por isso. Aleluia, Deus. Aleluia. E Deus falou no meu coração, filha, eu te conheço melhor do que você mesmo. Não é isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Eu entendo os seus sentimentos. E eu sei o porquê você sente tanta comunhão no Paraclés. E eu pedi para Deus, Senhor, então, esclarece isso dentro de mim para que eu entenda. E Deus falou para mim que a mesa do Paraclés me curou. E o que eu acabei de dizer aqui, que a mesa simboliza união, comunhão. A comunhão do Paraclés me curou. Uma vez o presbítero eu disse para o pastor Ricardo, porque a gente não queria, não por nada, né? É que a gente não estava ainda se sentindo apto de estar exercendo o cargo, então a gente não queria sentar no altar. E o presbítero eu disse para o pastor Ricardo, pastor, que paz, o altar cura. Aleluia. E ele falou isso para o pastor e eu tomei como a palavra fosse para mim. Glória a Deus. E dia após dia o Senhor vem curando. Feridas a qual eu achava que jamais ia estancar. Feridas que sangravam tanto que eu pensava, meu Deus, eu vou morrer com essa ferida. E Deus vem mostrando a bondade dele através dessa casa tão grande, aleluia, que eu venho para cá com alegria. Tanto que toda vez que eu penso, meu Deus, eu não vou, que tanto aconteceu, eu não vim ao culto, eu me arrependi tanto, porque logo em seguida a pastora falou, ó, no domingo você vai ministrar, e Deus já foi me falando de tudo que eu passei, e ele foi ali já me dando uma correção, tá querendo parar já? Nem começou e tá querendo parar. Tá com preguicinha de ir pro culto? Eu tava com enxaqueca. E Deus falou pra mim, eu sou o Deus que cura. E você quer ser curada dentro de casa? Sentada no sofá. Aí eu ia pro quarto.
vou se esconder de Deus. Aí eu ia pro quarto. E eu fiquei assim em casa. Eu ia pro quarto. E Deus ali me incomodando. Até quando vai ficar fugindo? Aleluia. Será que tudo que você passou não foi necessário ainda para você entender que não tem como voltar atrás? Ou é daqui para frente, ou não é nada. Ou é tudo ou é nada. Não tem nenhum termo com Deus. O humor de Deus vomita. Ou você esfria de uma vez, ou você seja fervoroso. Melhor é que seja fervoroso. Aleluia. Então ali eu falei, tá bom, Senhor, nunca mais. Tanto que eu estou louca até agora. E ai de mim se eu recusasse essa oportunidade. Por causa da rouquidão. Não posso. Então com Deus, como a missionária Kate disse aqui nessa noite, com Deus não tem meio termo. Com Deus ou é, ou é. Ou você faz, ou você faz. Diferente disso, não queira que Deus se apresente de você de uma maneira que te dou. Aleluia. Então aqui foi onde eu recebi cura. A mesa do Senhor, através dessa igreja, me curou. O amor dos meus irmãos me curou. Glória a Deus. O amor que eu enxergo aqui de um para com o outro me curou. Coisas que eu não via mais há muito tempo. Pessoas, independente do cargo, porque aqui a gente vê que todo mundo aqui é usado por Deus. Independente do cargo, do obreiro ao pastor. Mas por quê? Porque tem reverência ao altar. Tem reverência. Não sobe aqui de qualquer maneira. E isso é reflexo da liderança. Então, quando Deus chama a gente, quando Jesus chama a gente para participar do corpo e do sangue dele, a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter a consciência da comunhão, do sentido de tudo. A palavra de Deus diz para estar em um culto racional. A gente precisa pensar no que a gente está fazendo. A gente não pode viver no automático. Porque a gente serve um Deus de novidade. Então o automático com ele não funciona. Aleluia. A gente precisa ser intenso em tudo que a gente faz. A gente precisa também ser consciente do que a gente está fazendo. Aleluia. E Deus me tomou de uma maneira totalmente... Eu escrevi aqui uma coisa e Deus está falando outra, mas glória a Deus. Aleluia. Hoje eu chamei o pastor e ele está aqui. É isso. Mas glória a Deus. E ali Jesus, ele mostra que já não precisa mais do cordeiro, porque ele se entregou como um cordeiro. E ali a gente vê a trajetória de Jesus em caminho da cruz. A gente vê o sofrimento de tudo que ele passou. É necessário que a gente tenha isso em nossa mente impregnado. A gente não pode esquecer do sacrifício de Jesus por nós. Jesus veio passou por açoite. Cuspiram na cara do nosso Jesus. Chamaram ele de mentiroso. Chamaram ele de falso profeta. Bateram nele. Fizeram ele carregar uma cruz que nem era dele. Ali como Jesus estava em caminho do Gólgota. E quando colocam ele na cruz, ele
escrito Rei dos Judeus, para se cumprir a palavra. Aleluia. Porque os fariseus estavam dizendo que Jesus estava blasfemando, ele era um blasfemador, ele estava mentindo. Então eles não queriam que colocassem isso na cruz dele, porque isso afirmaria que Jesus realmente de fato era o Rei dos Judeus. Eles queriam que colocassem ali, ele disse que é o Rei dos Judeus. Só que Pilatos olha para eles e fala: o que eu escrevi, escrevi. Aleluia. Assim, simples assim. Fiz, está feito. E nessa noite Deus está dizendo para você: não fique com dois pensamentos acerca de Jesus. Quem Jesus é para você? O que Jesus representa na tua vida? Quem Ele é para você? Não tenha dois pensamentos. Ele é o que é. Aleluia. Ele é o teu rei, teu salvador. É isso que Ele é. Quando alguém de fora da igreja te pergunta: por que você serve esse Deus? Não pense muito para falar. Fale aquilo que você tem guardado no teu coração. Por que você está aqui todo culto? Por que você saiu da tua casa para vir aqui ouvir a irmã rouca e participar da ceia? Por quê? Qual o sentido disso? Você precisa ter certeza de quem Jesus é para você. Aleluia. E ali, Jesus, Ele entrega o Espírito dele. E isso é muito interessante, porque Jesus, ninguém matou Jesus. Ninguém chegou ali e falou: vou acabar uma coisa e vou matar. Não, Ele estava ali na cruz, ainda com vida. E quando Ele sente sede, que entrega um vinagre para o nosso Jesus beber, Ele dá um brado, a qual Ele grita: tetelestai, está consumado. Aleluia. Imagina você, quando você sente sede, alguém te dá vinagre para beber. Vinagre numa esponja, creio eu que suja. Foi isso que deram para o nosso Jesus tomar no momento de sede. E ali Ele diz que está consumado. E Ele entrega o Espírito. Então o próprio Jesus entregou o Espírito dele. Que poder é esse que Jesus tem? Aleluia! Que autoridade é essa sobre a morte, a qual Jesus fala: morte, não é você que vai me levar, eu estou entregando o meu Espírito. Aleluia. Eu é que tenho autoridade aqui. Eu é que dou um brado de vitória. Aleluia. Aleluia. Onde está a morte? Aleluia. Onde está, inferno, teu aguilhão? Onde está, a morte, a tua vitória? Aleluia. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é que tem todo o poder, toda a autoridade sobre tudo, sobre todos, até mesmo sobre a morte. Naquele hospital Ele apresentou isso para mim. Ele disse para mim que a autoridade está sobre Ele. Ele é que tem o poder de decidir qual é o momento que eu vou ou não. Não é eu simplesmente falar: Senhor, se meu Espírito for com você, amém. Mas não era o momento, ainda tinha coisa para fazer na terra. Não sou eu que escolho, não é você que escolhe. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem o que vai acontecer depois do culto. Deus é quem sabe. Então viva a tua vida plenamente nas mãos do Senhor.
aqui a palavra porque entregaram para Jesus beber vinagre. Mas quando a lança é transpassada no lado dele, o que ele entregou foi água. Meu Deus. Amém. E sangue. E tem uma linha de raciocínio da medicina. O pastor me ajuda nessa parte. Que explica como que funciona isso de por que saiu sangue e água do corpo de Jesus. Porque poderia sair só sangue. Quando a gente abre uma ferida, o que sai é sangue. E detalhe, Jesus já estava ali na cruz morto. Então olha a maldade no coração do ser humano de mexer num corpo morto. Porque os que estavam ali dos lados foram quebrados as pernas para que eles morressem logo. E isso foi pedido pelos judeus. Porque eles queriam preparar a Páscoa e eles não queriam ali cadáver pendurado em cruz no dia da preparação da Páscoa. Então os próprios judeus pedem para Pilatos quebra logo as pernas deles, para que assim eles morram logo. Por quê? Quebrando as pernas, ali o peso ia estar só sobre os braços e eles morreriam asfixiados, porque eles não teriam mais força da perna para poder respirar. Então quebra-se a perna de um, quebra-se a perna de outro. Só que se a gente for analisar, o natural não seria em seguida quebrar as pernas de Jesus. Porque se está um aqui, o outro está no meio, que é Jesus, e o outro está na ponta, então quebra primeiro da ponta, depois vai para o meio. Quem aqui já teve essa sensação de que a coisa está tão ruim à volta, que a gente pensa, meu Deus, daqui a pouco é comigo. Estão quebrando a perna de um, estão quebrando a perna de outro, está matando um, daqui a pouco sou eu. Quem aqui já teve essa sensação de que eu vou ser o próximo? O próximo vai ser eu, meu Deus. Só que a palavra que o Senhor diz para você nessa noite é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. E isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, a qual diz que nem um osso dele seria quebrado. Então ali tudo estava cooperando para que a vontade de Deus fosse plenamente cumprida ali através de Jesus. Então, pastor, nos ajuda aqui a entender como que funciona isso de quando furou ali Jesus, saiu sangue e água, pela ótica da medicina. Só Deus poder capaz, né? De uma maneira resumida, a medicina moderna, estudando esse fenômeno, à luz, né, de alguns exemplos que ela pode ter, a fim de explicar isso, né? Apesar de que a gente sabe que não tinha como estudar mais o corpo de Cristo, né? Então eles utilizam ali a semelhança. Com o martírio de Cristo, ele foi tão grande. O que as chicotadas causaram a ele, todo o sofrimento que ele passou na trajetória, causou ao corpo dele foi tão grande que acontece um fenômeno que a medicina moderna consegue hoje em dia identificar e explicar. E o que acontece é que o corpo perde muito sangue e acaba que a pressão baixa e o coração ele não consegue bombear o que não tem. E aí nesse momento, numa cavidade ao lado do coração, se acumula água. Acumula-se água. Então por isso que quando o soldado romano ele vem com a lança e ele fere Jesus, sai sangue e também sai água. A própria medicina. Porque a gente sabe que a medicina não anda conforme a Bíblia.
mas a própria medicina explica o que aconteceu com Jesus. Ali era como se Jesus tivesse um recipiente a qual ele guardou água para entregar em troca do vinagre que deram para ele. E pastor, me ajuda aqui. O que significa o sangue? O que significa a água? A água significa a purificação. E o sangue significa a vida. Aleluia! Então Jesus, além de nos dar vida, através do sangue, ele também nos purificou. Aleluia! E Jesus, a gente sabe que o momento do batismo nas águas é a purificação. É a gente deixando para trás um velho homem e passando a viver uma vida plena com Jesus. Então aí Jesus entrega vida e purificação para a humanidade. E só a partir daí, aqueles que estavam ali vendo tudo isso, toda essa trajetória, enxergaram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Olha para você ver a que ponto chega a humanidade, que só reconheceram, presbítero Will, depois que Jesus, não depois que Jesus entrega o Espírito, mas depois que Jesus é ferido de lança, depois que o sangue e água é derramado no corpo dele, e não pela trajetória que ele passou, carregando a cruz até o Gólgota. Ou seja, para se cumprir as Escrituras, o povo só reconheceu que Jesus era um cordeiro preparado por Deus depois que houve a morte, depois que houve o derramamento do sangue. Aleluia! E aí é que entra a conclusão da mensagem. É que a gente só tem vida porque Jesus morreu. A gente só tem vida porque o sangue dele foi derramado. A gente só tem vida porque a água que saiu do corpo dele nos purificou. É por isso que a gente tem vida em Cristo. É por isso que dia após dia a gente levanta a bandeira e diz que a gente faz parte da família. Aleluia! Por todo o sacrifício que Jesus passou por nós. É por isso, é por Ele, é por causa dele. São todas as coisas. Aleluia! Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você medite em tudo que foi falado aqui nessa noite, mas de uma maneira que você entenda o que Jesus fez por você. Que você entenda que o sacrifício dele não foi em vão. Que você entenda que o que está te acontecendo ainda tem jeito, tem solução. Por quê? Porque você está aqui. O fôlego de vida ainda sopra em seus pulmões. Você pode glorificar o nome do Senhor livremente. Você está aqui de pé. Você está aqui porque Jesus quis. Aleluia! Ele escolheu. No momento atual ele poderia ter desistido, que foi no Monte das Oliveiras, a qual ele clamou, pediu ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ali ele tomou uma decisão: todavia não seja feita a minha vontade. Aleluia! Seja feita a tua. Aleluia! Então essa foi a decisão de Jesus. Ele se entregou por amor a nós. Aleluia!
E no céu Ele tem uma morada preparada para cada um de nós. Então isso que você está passando na tua vida, suporte em Cristo, aleluia, para que você não perca a tua salvação. Suporte, tenha de bom ânimo, sejais firmes, aguente, peça forças ao Senhor. Se você está se sentindo de uma maneira qual você não aguenta mais, peça forças, que Deus vai te dar forças. No momento da sua fraqueza é onde Ele se mostra forte. Aleluia. Então continue, não desista. Permaneça. Aleluia. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele decidiu se entregar por amor de nós. Porque foi uma decisão dele. É por isso que estamos aqui nessa noite. E eu queria convidar a igreja a se levantar. As horas já se avançaram, peço perdão. Mas eu precisava expressar o que estava preenchendo meu coração. Porque foi a maneira qual Deus resolveu conduzir a mensagem. Quem me conhece sabe quem eu sou da explosão. Mas Deus quis conduzir assim. Aleluia. E glória a Deus por isso. Peço ajuda aqui da Kate. Aleluia. Peço que cada um dos irmãos saia do teu lugar. E vem aqui na frente. Aleluia. Todo mundo. Vem aqui, procura um lugarzinho aqui na frente. Pode vir todos. Obreiros também, em nome de Jesus. Venham aqui na frente.